Bom dia! Mais um episódio nesta manhã aqui na Escola Geral Teresca, dia 21 de agosto, um episódio do nosso podcast Conversa com Café. E na sequência nós temos aqui mais nossos convidados. Vocês são do oitavo? Oitavo A. Então, se apresentando aqui. Bom dia, meu nome é Thalita. Bom Thalita. dia, meu nome é Vinícius. Vinícius, né? E vocês vêm contar um pouquinho para nós como é que foi esse trabalho em torno da fábula, né? Nós estamos fazendo agora aí para os seguidores, né? Saber, né? Nós estamos fazendo uma rodada aqui das fábulas que o pessoal produziu. Me diz uma coisa, vocês teve um momento tal, quando a gente começou lá, né? Como é que foi o processo desse trabalho da fábula? A gente foi fazer um texto, eu, o Vinícius e o Brian, que não apareceu aqui hoje. A gente começou a fazer um texto, a gente se revezava, e aí depois a gente via o que ficou melhor. Depois a gente pegou e foi fazendo umas imagens para ver como é que ia ficar, só que no meio não deu muito certo, porque a gente não sabia fazer. Sim. Aí a gente foi pedindo ajuda para alguns colegas, e por fim a gente usou a IA para fazer as imagens e o nosso vídeo. Tá. Então, em linhas gerais, assim, que a gente está colocando aí pro pessoal, né? Mais ou menos foi essa dinâmica, né? Mas antes, propriamente, botar a mão na massa, que foi a parte da produção da fábula e depois a parte de edição, né? Porque a gente também trouxe essa parte digital toda, né? E, na verdade, fizemos fábulas animadas, né? Que nem a gente costuma assistir lá na TV, né? Por exemplo, lá no YouTube e assim por diante, né? Mas nós fizemos todo um trabalho de leitura antes, né? Nós estudamos, conhecemos o que era a fábula, o propósito, a estrutura, lemos algumas fábulas, vimos vídeos também de fábulas, né? Dos clássicos, né? Aí até o momento que a gente chegou nesse estágio de fazer a nossa, né? Pois é. Mas aí de fazer a nossa, a gente pode dizer, a fábula seria o que mesmo, Vinícius? O que é mesmo uma fábula que a gente está falando aqui, né? Uma fábula é um conto que a gente pode dizer para crianças quanto adultos. Uma história que a gente pode estar tanto voltada para criança quanto para adulto, né? Sim. Mas ela tem uma finalidade, não tem? Sim, Qual é a grande finalidade? Quem dá uma moral, ensinar para a pessoa que está assistindo. Isso, então esse é um grande diferencial. É um texto narrativo como tantos outros, né? Sim. Tem narrador, tem personagem, né? Mas ela tem esse detalhe que é educar, né? Sim. E é só para criança essa moral, esse ensinamento, ou pode ser para para ambos lados, como adulto e como criança. A gente conhece mais voltada para as crianças, né? Adolescentes, mas sobretudo dos pequenos, né? Sim. Mas é verdade que a fábula pode também, uma fábula política, por exemplo, né? Que pode ter uma conotação, uma crítica social, coisa assim, para os adultos, né? Mas quem é que participa na fábula para ser fábula, Thalita? Animais. Animais, né? Então a gente sabe que tem que ter animais na fábula, né? E esses animais, eles são parecidos com pessoas nas atitudes ou não? Sim, só que aí tem o seu desenvolvimento em cada animal e tem seu Teu objetivo, seu perfil. Pois é, então quando alguém vai querer escrever uma fábula, ele pensa primeiro nos animais ou ele pensa no que ele quer ensinar? A gente pensa Porque primeiro no que ensinar. Isso. Então, tendo em vista aquele ensinamento que quer passar ali, que seria a moral, né? Tem todo o planejamento. E aí começa, por exemplo, sabendo quem serão as personagens, né? No caso de vocês, quem foram as personagens usadas aí? Primeiro a gente ia usar um gavião. Um gavião. Um gavião. Um gavião e o gato. Você sempre teve o gato. Tá, o gato vocês mantiveram. Mas por que pensou o gavião no primeiro momento e depois desistiram? Por causa que a gente precisava de um animal que fosse traiçoeiro. A gente pensou, gavião, mas gavião não é muito... Não tinha o perfil? Não tinha perfil traiçoeiro, a gente pensou na cobra. Ah. A cobra é um animal traiçoeiro, podemos dizer. Simbolicamente, falar em cobra, todo mundo vê perigo, vê traição. As pessoas dizem, aquela pessoa que te cuida que ela é uma cobra. Tanto que em outros colegas usaram como a cobra de exemplo. Então quer dizer que o animal na natureza tem uma certa representação. Sim. É isso, né? Por exemplo, se eu quiser passar bondade e tranquilidade, que bicho será que a gente poderia utilizar? O cachorro. O cachorro poderia ser, né? Inocência. Inocência. Um coelho. Um coelho. E, por exemplo, assim, pessoa que luta muito, que trabalha muito. O leão. Pode ser um leão, convicção, né? Uma formiga. Uma formiga. Então, Leopardo. um leopardo, né? Então vocês vejam que é isso aí, né, pessoal? A gente tem que escolher. Vocês então acharam que, no lugar do gavião, colocaram a cobra, porque a cobra tinha melhor o perfil do que vocês queriam passar na história. Sim. E é mais traiçoeiro. Que era o foco que vocês queriam trabalhar muito a questão da traição, é isso? E é mais tradicional, porque em desenhos animados, sempre quando tem uma fábula, sempre pode ser usado uma cobra como exemplo. O gavião não é muito... Sim, não é muito do comum? É muito do comum. Certo. E o gato?
Por que o gato, Thalita? O gato foram dois que vocês usaram, né? E o gato, por quê? Porque o gato é um animal que por si só já é um animal que é mais admirado, que quase todo mundo gosta, e é algo fofo, que passa uma boa aparência. Uma boa aparência, tem essa imagem, né? Tá, e no que sentido isso ia ajudar, ou ajudou no caso, da história de vocês? O gato seria esse perfil? Porque a gente precisava de algo que seja traiçoeiro e algo que não tenha uma tão boa reputação e algo que seja admirado, bonito, que tenha boa reputação. Tá, bom, então tá. Pensaram aí, vocês então escolheram, já pensaram na moral que vocês queriam ensinar, né? E aí dentro disso já selecionaram os animais para representar todo esse jogo aí, né? Teve um narrador aí, né? Sim. Teve um narrador e esses animais, né? Bom, então vamos ver o seguinte assim. Como é que é a situação inicial? Porque a gente sabe que tem umas etapas ali. Como é que foi a situação inicial da fábula de vocês aí? A gente tinha uma cobra triste que não era muito. Ela não era muito admirada, ela não gostava Sim. da sua aparência, não tinha uma boa autoestima. E tinha inveja do gato Félix. Sim, o gato estava bombando, valorizado, amado, admirado. Sim. E a cobra, talvez por ser cobra, aquela ideia de cobra. Não tem um perfil muito bom. Ela não estava feliz com ela. Amizades. Ela não estava feliz com ela. Ninguém queria ficar amigo dela, porque cobra é perigoso. E ela se achava feia fisicamente, talvez, assim, né? Pelo que parece isso. Tá, então isso foi a situação inicial, né? Sim. Olha o conflito que surge, então, assim. O conflito foi uma tempestade na floresta que. Dada noite veio a tempestade. Teve meio que uma enchente e aí os animais ficaram em perigo. Sim, então a chegada da tempestade foi o conflito, né? Até então estava o gato feliz da vida, a cobra chateada com o jeito dela, aquela coisa toda. Veio o problema, que é o conflito, que foi a tal tempestade. Do conflito, vocês já saltaram lá para o clímax ou teve uma fase chamada, aquela do meio, como é que chama ali como é que chama aquela complicação, não é isso? Tá, como é que foi que se deu isso? Antes de chegar ao clímax. A complicação foi os animais em perigo e não tendo como sair das árvores, de tocas e desses lugares assim. Sim, tá, mas aí é onde que entrou a história do gato? Onde é que o gato e a cobra entraram nessa tempestade toda aí, nesse auê que estava dando aí? O gato também estava em perigo junto com os outros animais, mas a cobra, por ser traiçoeira, conseguir subir em árvores, ela ajudou todos os animais a saírem dessa situação. Sim, entendi. Então aí o gato ficou na dele. Porque que assim, ele estava em perigo, não tinha Ele estava em como sair perigo dele. e não tinha. Mas a cobra viu que ela poderia fazer algo de útil. Sim. E melhorar sua aparência. É, isso aí. Tá, aí ela de repente deve ter pensado, tipo, puxa, mas eu vou ajudar esse pessoal aí, porque vão tudo morrer, né? Sim. Vão morrer afogado e tal, Foi né? bondosa. Tá, isso aí, ela foi bondosa. Então, isso aí foi a parte que os animais fugindo, correndo, buscando ajuda e tal, foi meio que a complicação, né? Clímax. Aí, como é que foi o ponto alto, né? O clímax Problema. foi a cobra conseguir salvar todo mundo e conseguir arrumar sua reputação, começar a ser mais admirada por todos. Tá, então teve um momento aí que a cobra, ela realmente faz a maior proeza dela ali, que ela resgatou, Sim. salvou a bicharada, né? Pois é, eu fiquei curioso, como é que a cobra que não tem perna pode ter ajudado esse pessoal todo? Ela Tô pensando se aqui nasceu agora, por leitor. árvores, ela consegue subir em lugares que senão alguns animais não conseguem. Por isso ela ajudou todos. Ah, então ela tinha uma habilidade, na verdade, que naquele momento foi tudo decisivo para salvar a bicharada. Que ela poderia subir em árvore, se lascar em árvore, embora não tivesse perna, ela tinha comprimento, ela podia puxar os bichos, tudo, né? Muito interessante, né? Tá, e o desfecho? Que aí vai pro desfecho da história. O Como é que nosso terminou? desfecho foi o gato agradecendo a cobra por ter ajudado e a cobra começando a ser mais feliz por conseguir ter a sua aparência melhor, conseguir ter sua reputação melhor e os animais começarem a se ligar mais com ela. Então quer dizer que por final, por consequência de tudo, deu um final feliz, digamos, né? Passada aquela questão da enchente, a cobra salvou, né? Salvou a bicharada, né? Ajudou, coisa que talvez a bicharada nem esperava, né? Essa atitude dela, né? Que ela ia fazer um ato tão bom, né? Salvou a bicharada aí e ela se sentiu. Como é que ela se sentiu? Ela se sentiu admirada, valorizada e bem com ela, né? Acho que a estima dela se sentiu uma estima
pô, eu sou útil, sou importante, eu tenho valor, né? Sim. Ela passou a se ver dessa forma, né? Muito interessante, né? Mas aí, ó, vocês disseram que a fábula é um ensinamento para a vida, né? Em que sentido essa história que vocês criaram se relaciona com situações da vida, do nosso dia a dia? Cada um pode ajudar como consegue. Cada um tem coisas a oferecer, mas isso aí vem de nós. Ah, sim. Então, quer dizer que cada um tem uma certa aptidão, né? Sim. É verdade, é verdade. Um pode ser um ótimo jogador lá no handebol, o outro não joga nada, mas joga super bem no vôlei. Um sabe muito bem português, assim, ó, de lavada, e tem ali, o outro não vai, mas em matemática ele voa. Não é assim, né? Um às vezes tem dificuldade de falar aqui, por exemplo, no microfone, vir aqui conversar, né? No entanto, lá na outra coisa ele faz lá melhor que os outros, né? Então é verdade mesmo. Todos nós temos aptidões, né? Sim. E isso é bacana, porque nesse mundo, em sociedade, cada um contribui com um talento, né? Um é um ótimo cozinheiro, o outro vai ser um ótimo pai de família, o outro vai ser um ótimo médico, o outro vai ser um ótimo professor, o outro vai ser um ótimo mecânico, o outro vai ser um ótimo pedreiro. Quer dizer, cada um vai se descobrindo, vai cantar, vai ser músico, vai ser, sei lá, né? Cada um, na verdade, todo mundo tem uma aptidão, né? Talvez o problema maior é quando, segundo o que vocês estão mostrando na fábula, né? É quando a gente não se vê com valor. Porque a cobra não se via, né? Sim. A cobra, claro, tinha aquele estigma, né? De cobra e tal, mas ela não percebia o potencial que ela tinha. E na verdade todos nós temos, né? Todo mundo pode ser bom em alguma coisa, né, Juliana? Todo mundo pode ser bom em alguma coisa. Às vezes a gente não sabe bem do que a gente vai ser bom ou é bom. Porque ainda a gente, como, né, principalmente jovens, né? Vocês estão crescendo, estão se descobrindo. Daqui uns dias vocês vão chegar e dizer, olha, eu gosto disso, eu quero isso, e eu sei que nisso eu sou bom. Mas eu sei que naquilo lá, meu Deus, nem me apresenta porque não é pra mim. Não é? Mas, de qualquer maneira, isso não deve atrapalhar da gente ser feliz. Não tem que ficar triste. A gente não vai ser bom em tudo, não vai ser perfeito em tudo, mas algo que a gente tem bom para ser. Não é isso? Tá? Então essa história de vocês, muito bacana, né? Mostra justamente isso. Né? E não pode estar dando bola que os outros falam, porque às vezes as pessoas ficam dando pré-julgamento, né? Criticando, porque às vezes as outras pessoas querem que a gente seja o que elas querem que seja. E esse é o problema, né, Thalita? Porque o bom é a gente ser o que a gente é, verdadeiro. Né? Eu não tenho que me moldar porque o outro quer que assim eu seja. Não é? E aí, às vezes, quando a gente não faz isso, as pessoas se afastam. É porque não são amigos. Né? Na verdade, não estão nem aí, né? Se afastam. Né? Ou, muitas vezes, as pessoas passam a ser infelizes porque ficam só esperando a avaliação e a aprovação do outro. Eu acho que essa história mostra muito bem isso vocês, né? A cobra estava triste porque ela não tinha o aval, a aprovação dos demais na floresta, né? Claro, que um dia ela teve uma situação que ela pôde mostrar o que ela podia fazer, né? De bom, e aí virou o jogo, né? Mas a gente não tem que ficar esperando a aprovação dos outros. A gente tem que se sentir bem naquilo que a gente é e naquilo que a gente faz. Isso é importante. Para ser feliz né? Porque, por exemplo, aqui, ali está o Luan. O Luan tem uma opinião sobre o Vinícius, por exemplo, né? Claro. Aí a Maísa, a Juliana, cada um tem um olhar. De todo mundo tem um olhar, né? Mas onde é que eu me encaixo? Eu tenho que estar primeiro. Bom, né? Mas tudo bem. Tem esse momento filosófico. Né? Para montar isso aí, como é que foi escrever o texto? Vocês no grupo? Foi difícil trabalhar em grupo? Não. Como é que foi isso aí? Porque te conciliar, né? E aí, conta pra nós aí como é que foi. Não foi difícil, por causa que a gente já se conhecia de longa data. Tá. Ah, sim, vocês já tinham um entendimento de como o jeito de trabalhar de cada um. Sim. Tá, mas aí pra montar o texto, e aí conta aí como é que foi isso aí. Pra montar assim, eu fiquei a cargo, eu entrei ficando de escrever. De escrever? De entender a fábula. Aham. E o Brian de editar, fazer as coisas. Tá. Isso. Você meio que se distribuíram as atividades, né? Sim. Mas se ajudaram? Sim. Tá, muito bem. Qual foi o momento mais complicado que vocês acham assim que foi um desafio para vocês, dessa parte aí da edição? Né? Foi tentar achar as imagens. As imagens? Pra combinar junto com. Tipo assim, quando aparecia, o narrador falava sobre a enchente. Sim. Aí tinha que ter pra combinar a imagem de uma enchente. Sim. Como exemplo, isso. Entendo. Aí a gente tava tendo dificuldade pra achar uma coisa que combinava. Certo. Entendo. Então, aí qual é a ferramenta que vocês usaram, o aplicativo, enfim, para isso aí? Aí A IA? a gente mandou a história
pra ela. Tá. E por fim ela fez tudo. Pois é, aí quando vocês mandam para, como é que é, vocês foram dando instruções Sim, para IA sim. fazer, ou já, assim, já ficou pronto de... A gente mandava e aí se tinha algo que a gente queria organizar ou refazer, a gente Sim. pedia pra refazer, Tá. até ficar tudo pronto. Sim, então foi uma ferramenta valiosa. Sim. Tá, e fora a IA, assim, que ajudou nessa parte, tá. E qual é o outro aplicativo que vocês usaram aí para isso? Teve mais algum? Só, A gente só usa o WhatsApp pra gente formar um grupo pra... Ah, como é que foi o uso do WhatsApp aí? A gente criou um grupo pra se conversar melhor sobre o trabalho. E Tá. Isso quando vocês não estavam em sala de aula, quando a gente estavam não em casa combinando, à distância vocês usaram o WhatsApp para isso? Sim. Tá. Para combinar o áudio ali, botar o áudio, as falas, vocês fizeram as falas, vocês modificaram as falas, a voz assim, ou não mantiveram? Não, como é que as foi? falas foi a IA que fez, botou uma fala de IA mesmo. Ah. E a única coisa que a gente fez foi o Brian falar o nosso título. Ah, no tá. começo. Tá, mas aí para a IA fazer a fala, vocês entregaram o texto para a IA, foi isso? Sim. Sim. Vocês entregaram o texto e A gente pediram que botou ela... tipo um asterisco, fala do narrador. Tá. E aí ela Ah, fala... vocês marcaram o texto? Sim. Como é que faz isso aí para fazer Se essa você colocar jogada? tipo um asterisco, Isso é um recurso que Sim, você é um bota o recurso. asterisco. e aí ela entende meio que é o narrador que tem que falar essa frase, essa palavra. Tá, mas aí como é que ela sabe que o asterisco é para o narrador falar? Porque aí não tá combinado no texto. Ah. Entende? Que no texto normalmente não se usa, tipo, meio que um asterisco. Sim, não, tá certo. Só vou observar alguma Ou entre coisa. parênteses também pode ser. Também. Aí aquele trecho é destacado, aí você disseram, tem asterisco, faz a fala do narrador. Sim, Foi um comando que vocês deram? foi. Ah, A gente interessante. pesquisou também sobre inteligência artificial, Tá. a gente viu que ela tinha esse recurso também. Eu não sabia disso aí. É? Então, quanto que é, isso é só para fala ou para qualquer outra ordem que queira dar, assim? qualquer outra Outra ordem. função lá? Então eu quero outra ordem. Ah, que legal, né? Qual é a IA que vocês usaram? Tem vários, né? Mas qual Sim. foi? A gente usou o ChatGPT, depois teve... a gente tentou usar o aplicativo que o senhor falou. Sim. A gente usou, foi o Brian mais que fez, então ele que tava mais nessa da IA. Ah, sim, muito bem. Tá, então de vocês três ali do grupo, três, né? O Brian estava mais com conhecimento de IA, Sim. ele estava com mais chão nisso aí. Vocês usaram algum aplicativo para áudio, para corte de áudio, CapCut, coisa assim? Não. Não? Aí a gente só usou no começo. No começo? CapCut. Tá. Pro Brian falar o título. Sim. E depois a IA que fez essa A IA parte, que fala- conforme o comando que vocês deram. Sim. Ah, bem interessante. Tá, mas aí não ficou difícil para a IA sincronizar, por exemplo, que vocês tinham o texto de vocês, né? Sim. Para sincronizar as falas ali e o narrador, como é que ficou? Não, porque Ela conseguiu hoje em fazer dia ou a complicou IA isso aí? A IA ela meio que consegue sincronizar tudo, áudio, som, imagem, tudo junto. E isso pode ser tipo que pode dizer, um recurso para nós melhor. Interessante, Um né? recurso melhor pra gente usar. Sim, muito bacana, né? Bem interessante, né? Pois é, aí tem toda essa discussão hoje, porque a gente sabe que até há pouco tempo vai ter até uma lei nacional, digamos, criando critérios para o uso do celular, ou até proibindo, dependendo da situação, né? E a IA dando essa polêmica, porque o pessoal fala muito, olha, agora ninguém vai estudar mais, ninguém vai querer saber mais, porque é IA, não sei o que, né? Sim. Vocês concordam com essas opiniões? Não. Por quê? Porque o estudo é algo que é necessário na vida de uma pessoa. Tá. Porque se for tudo por IA, a pessoa não vai ter conhecimento nenhum. É necessário os conhecimentos É gerais. que nem no banco lá, no comércio, o pessoal faz a conta ali na calculadora, né? Quer dizer, já tem a calculadora, ou no computador, enfim, vai fazer o cálculo, né? Ninguém faz na mão, né? Porque é por causa do tempo, né? Vai levar tempo somando, dando desconto, sei o quê, né? Mas se falta energia, e se falta, estraga ali o equipamento, é uma pane, Cada bateria. e aí como é que fica? Tu vai deixar de atender o cliente? Vai deixar de vender? Vai deixar de cobrar? Vai ter que fazer na Como mão. é que vai fazer? A mão, né? Mas para fazer a mão, Tem que ter o conhecimento. tem que saber multiplicar, tem que saber os fatos fundamentais, a trabalho, né? Tem que saber usar vírgula e pré, né? Então, é realmente isso aí, Thalita. Eu concordo com vocês que a IA não deve ser esse propósito de substituir o conhecimento que a gente tem que adquirir. Eu acho que você acha muito bem. A gente precisa adquirir o conhecimento, né? Adquirir o conhecimento, tá? Tá tudo ok aí? A gente tem que adquirir o conhecimento, tá? E aí a IA vai ser o quê? Mais uma ferramenta de apoio, né? Por exemplo, será que há um tempo antes aí daria para fazer um trabalho desse se não fosse o celular, não fosse os aplicativos e não fosse a IA? Não. Não.
Não daria, né? No teatro. Por exemplo, eu já fiz trabalho parecido com os alunos, por exemplo, que a gente fez o teatro de fantoches. Então a gente pegou a fábula, Assim pode ser escreveram, do jeito. e aí foi feito com um teatrinho de fantoches. Ou fizemos história em quadrinhos, fizemos o livro desenhado, escrito, desenhado à mão. Por quê? Porque a gente não tinha essa tecnologia à disposição. Hoje a gente tem, né? Então, imagina, nós estamos gravando um podcast hoje aqui, né? Imagina, há uns anos, não tinha acesso a uma mesa, como tem aqui, não tinha acesso aos microfones, os aplicativos, né? A gente não tinha, então, quer dizer, não tinha mesmo, então limitava bastante, né? Hoje nós temos essa sorte de ter as ferramentas, né? E aí, como vocês bem disseram, o celular não é problema, a IA não é problema. É tudo dependendo daquilo que como a gente faz, o que a gente usa. Né? Se vocês estavam pesquisando lá, usando as ferramentas para fazer o trabalho, vocês ficaram tentados a ficar navegando lá no TikTok ou vocês estavam envolvidos ali na hora? A gente estava envolvido em fazer o nosso objetivo, O objetivo, isso, usando as ferramentas para o objetivo. Muito bom. Isso mesmo, né? Fazendo um balanço para a gente fechar aqui então, não entender muito, né? Qual é a avaliação que vocês fazem até agora dessa experiência que vocês tiveram? É uma experiência nova, porque a gente já tinha feito trabalhos assim pelo celular, de slide. Sim. Trabalhos em geral. Isso. Mas tipo esse de usar a inteligência artificial primeiro. Tá, isso. E a experiência nova para aprender isso. a usar a ferramenta. E de editar também, essa parte. Sim. Porque a gente fez dois caminhos. Nós usamos o conhecimento da língua portuguesa, que era o gênero narrativo ali, né? Trabalhando com obras literárias que a gente fez. Nós trabalhamos a leitura, a produção de texto, quer dizer, o domínio da língua, a parte normativa, porque a gente também fez correções dos textos, né? Sim. E fomos para usar também, adequar o ensino às tecnologias que vocês empregaram aí, né? Realmente, né? E aí, Thalita, como é que tu vê isso aí, na tua análise? Eu vejo que é uma experiência boa e é algo novo, que vai passar um certo conhecimento para nós, principalmente porque tem gente que não sabe nem usar uma fábula. Isso. E assim a gente acaba descobrindo coisas novas, como ele falou da IA, para edição, falas, são coisas novas e que passam um bom conhecimento. E na verdade, dá para dizer que foi um trabalho assim, descontraído, prazeroso, legal, suave, interessante? Que é melhor do que ficar copiando textos e aí com a tecnologia, acho que é bem melhor. E aprenderam muito, né? Porque aí vocês desenvolveram também trabalho em grupo, trabalho em equipe, divisão de tarefas, comprometimento em relação ao que cada um tinha que fazer ali, né, nos compromissos, né? Aplicar os conhecimentos que vocês, na verdade, aplicaram, né? Sim. Aquilo que vocês aprenderam lá, vocês aplicaram tudo na prática. E aquilo que a gente aplica, a gente só aplica na prática quando a gente sabe que aprendeu, porque senão não tem como a gente fazer acontecer, né? Que é a coisa que vocês fizeram, né? Certo? O que mais? Acho que é só isso. É isso aí? É isso aí? Momento para falar aqui no Pod. Como é que tá o coração? Tava preocupado antes? Um pouquinho nervoso ou não? É por causa que a gente tinha feito uma entrevista no 7º ano. No 7º, aí já te ajudou. Tá, então a gente pode dizer que esses momentos assim, que a gente está fazendo aqui ajuda a gente a ter segurança? Perder a vergonha, perder o medo, essas coisas ou não? Sim. A falar em público e tal? Ajuda. Né? É verdade. Porque aí a gente consegue perder o nosso medo. É verdade. Eu tenho uma outra escola, eu estava comprando um trabalho, um dia que eu tinha, o primeiro trabalho do ano, apresentar crônicas lá, e era usar só o microfone na sala, nem era com gravador nem nada, era só pegar o microfone na caixinha ali e falar na frente lá, né? Gente, isso no ensino médio. Segundo ano. O pessoal tremeu a perna, o pessoal tava. O pessoal não queria fazer, queria fugir, até ir embora. Um que o outro só tinha coragem. A maioria, assim, ó, era coisa. Parecia que isso era coisa. Uma bomba foi na sala, pedindo aquilo. Vamos fazer a leitura aqui. Meu Deus, aquilo apavorou todo mundo, né? Salva alguns, né? Tá, hoje, nós temos um podcast lá também, né? Hoje o pessoal se oferece. Hoje vai ser eu, tal dia ou é fulano, ou eu faço aqui, eu faço lá. E o pessoal tem paixão e nem se lembra que está gravando, nem se dá. Passou, né? Nem se toca que está com o microfone e coisa parecida. Né? Mas aqui também é. Estão seguros, né? Mas não era antes, né? Então eu digo como é importante isso. Hoje as pessoas estão seguras, porque tiveram experiência, né? Mas no primeiro momento, a perna balançou. Gente, para nós fechar aqui então, tá? Peço aí pro pessoal nos acompanhar, esse é mais um dos episódios, tá? Nos acompanhe nas redes sociais, nós vamos estar logo aí postando no YouTube, né? Nós temos aí na nossa página aí o podcast Conversa com o Café da GAT, na Escola Geral Tom Teresca, né?
pessoal, né, entre aí, curtam, né, compartilhe, deixe seus comentários, né, e vão aí, porque toda semana agora sempre vai ter aí um ou dois episódios, pelo menos, pra gente tomar conhecimento e ver o que essa gurizada toda aí tem de potencial, né. Nós agora mesmo vamos iniciar os trabalhos de leituras, né, então aquela coisa lá, que às vezes aquela tal ficha de leitura, pra quem é mais das antigas sabe o que eu estou falando aí, né, vai estar sabendo, que aterrorizava todo mundo. O pessoal tinha pavor de fazer, por exemplo, né? Não todos, mas a maioria, né? Vocês vão ver que a gente vai estar com um processo de leitura aqui trabalhando de uma maneira muito suave, muito legal, descontraída, né? E prazerosa, né? E para quê? Para agregar conhecimento e crescimento na vida de cada um que vem aqui apresentar. Muito obrigado pela atenção até o momento. Bom dia para todo mundo.